Bom dia, meus irmãos. Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Você que está nos assistindo aí também. Irmãos, o nosso tema esse ano é que sem fé é impossível. E eu quero hoje desafiar você a ser um herói na fé. Amém? Amém? Deus quer que você seja. Deus quer colocar você na galeria dos heróis da fé. Ninguém vive sem herói. Por isso que na literatura e no cinema existe a figura do herói. Por exemplo, eu gosto muito do Papai. Porque quando a Olivia está em perigo, ele abre uma latinha, come. Nós não podemos viver sem heróis. O herói é aquela figura que tem o que você tem e tem mais do que você tem. Por exemplo, o Homem-Aranha, Superman, Mulher Maravilha. Não é assim? Você se projeta nele, porque ele tem o lado humano, mas ele tem um lado o quê? Sobre-humano. Mas na Bíblia é diferente. Os heróis da fé são tudo tranqueira. E eles se transformam em heróis justamente porque eles vivem pela fé. Eu estou 3 meses estudando esse texto. Capítulo 11 de Hebreus. O autor aos Hebreus escreveu para um grupo de leitores cristãos que haviam saído do judaísmo, mas por conta das perseguições, dos sofrimentos, eles estavam querendo retroceder, voltar para o judaísmo. Então essa carta foi escrita para nos encorajar. E para nos encorajar, esse capítulo 11 foi escrito. E esse capítulo é muito simples de gente estudar. Vamos ler o versículo primeiro, por favor? O que diz aí? Ora, a fé... Então, fé é certeza e fé é o quê? Convicção. Grava essas 2 palavras. Convicção e certeza. Mas convicção e certeza baseada em quê? Aí você vai lá no versículo 3. Veja lá o versículo 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado. Então veja bem, fé é certeza e convicção naquilo que a palavra de Deus o quê? Diz, no que Deus diz. Agora, o que é fé? Fé é experiência. O autor aos Hebreus aqui não dá um curso de fé. Ele vai fazer uma descrição. Vai apresentar o que? Retratos de pessoas. Então fé não se explica, fé se ilustra. Porque a fé está aqui. Veja bem. Deus, aumenta a minha fé. Aí Deus manda um problema para você. Uma provação. Deu para entender como é que é? Senhor, aumenta a minha fé. Aí Deus põe uma pessoa ruim do teu lado. Para lhe machucar, lhe maltratar, lhe perseguir. É assim, a fé, experiência.
E nós, diz a Bíblia, que o verdadeiro crente vive pela... Então, a fé não é uma opção. A fé não é um curso de pós-graduação. A fé é a nossa vida. Vocês estão entendendo ou não? Não existe curso de fé. Podia ter um xarope de fé, um comprimido de fé. Não. Fé é você crer em Deus e depender de Deus e viver a vontade de Deus a cada minuto da sua vida. Então, para encorajar esses crentes que estavam querendo, o autor aos Hebreus, então, começa citando exemplos. Veja do verso 4 ao verso 7, ele cita Abel, ele cita Enoque, ele cita Noé. Então aí, são personagens antes do dilúvio. Abel, você sabe, que agradou a Deus, um sacrifício que fez. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Noé, divinamente instruído pela palavra de Deus, obedeceu e construiu uma arca no deserto. Depois de passar por esses três personagens, ele entra nos patriarcas. Quem são os patriarcas? Abraão, Isaque, Jacó e José. Vamos ler versos 20 a 22. O que diz aí? Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo aos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Aí encerra. Gênesis 50 termina aqui. Aí começa a história de Moisés, que vai até o versículo que? 29. Pela fé o que? Atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram o quê? Tragados de todo. Então tem história, 400 anos mais ou menos, de história no Egito. Verso 30 a 31, o povo de Israel em Canaã. Josué e Raabe. Aí como o tempo terminou, sabe aquele negócio que você tem que pregar 30 minutos e está chegando aos 29? Aí o que o escritor faz? Pois é a pergunta que ele faz aí. Que mais direi? Acabou meu tempo, tem mais. Aí ele faz o quê? Certamente me faltará o tempo necessário, porque o Zé Francisco já tocou a campainha aqui, para referir a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Ele faz um pacote aí. E ele vai falar aqui que esses homens triunfaram pela fé, venceram, e que essas pessoas também o quê? Sofreram pela fé. A palavra pela fé aparece 25 vezes, ou 21 vezes nesse capítulo. Mas vamos lá, eu quero ficar só com os patriarcas. Hoje é dia das mães. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Você quer ser um herói na fé ou não? Você já é, mas você não sabe. Porque nós não somos heróis na fé
por aquilo que nós fazemos, mas é por aquilo que Deus faz através de nós e em nós. Então vamos lá. Pessoal de TI aí, de planejamento estratégico, vai aprender com Abraão. Veja aí, vamos ver o versículo 8. Primeira lição: sem fé é impossível agradar a Deus. Seja um herói de fé. Primeira coisa que você tem que aprender. Vamos ler juntos? Verso 8. Pela fé, Abraão obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu. Está ligado aí? Ele obedeceu o chamado, mas ele partiu sem saber para onde o quê? Você ia partir um negócio desse ou não? Você já tomou um trem, um metrô, um ônibus, sem saber para onde você vai? A fé é assim. Por isso que não adianta você me perguntar quando é que vai ficar pronta a tenda. Pela fé, nós vamos entrar. Agora, não marca aniversário. Já pensou? A mulher deve ter perguntado, Sara deve ter perguntado, Abraão, para onde é que nós vamos? Ele disse, não sei, mulher. Nós vamos ficar peregrinando. Peregrinando. Veja, irmãos, a fé obedece. A fé não é para ser discutida, a fé é para ser o quê? Obedecida. Se Deus mandou, eu faço. E Deus pede coisas para a gente, para você, para mim, para nós, e não dá explicação. Você viu o que Deus fez na vida de Jó? E Jó morreu, e o livro foi escrito, está sendo estudado, são 42 capítulos, e nós não sabemos, e Deus não deu nenhuma explicação, porque Deus não dá explicação para a gente. Abraão vai, ele foi. Abraão morreu com 175 anos. Ele recebeu a promessa de uma terra, mas ele não recebeu 1 centímetro de terra. Não herdou. Mas ele obedeceu. Veja aí no versículo 9. Pela fé, ele peregrinou na terra da promessa, como se fosse o que? Terra alheia, habitando em tendas, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Mas o que eles estavam aguardando? Porque aguardava o quê? A cidade que tem fundamentos, na qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, pela fé, nós vamos peregrinar nessa vida em obediência a Deus. Amém? Então, se você quer ser um herói, obedeça. Obedeça. Você já notou que às vezes na vida nossa as peças não se encaixam? Já viveu isso ou não? Por que isso está acontecendo comigo, Senhor? Não sei. E o pessoal quer que o pastor responda. Fé é obedecer. Se você quer ser um herói na fé, obedeça. Obedeça a Deus. O que Ele mandar você fazer, você faz. Não discute. Segunda coisa. Aí vem, vou falar para as mães agora, para as meninas. Versículo 11, lê comigo aí. O que diz? Pela fé também recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele.
Então, o primeiro ponto do sermão é, para ser herói da fé, você tem que obedecer. Segunda coisa, você tem que rir do impossível. Vocês conhecem a história. O anjo veio anunciar. Abraão, velho, tudo morto. Nem doía, está tudo morto. Está lá, amortecido. Quando o anjo disse que Abraão ia ser pai de numerosa, o que é que Sara fez? Riu. Qual é o significado do nome Isaac? Riso. A fé ri do impossível. Você está de brincadeira. E Abraão foi pai com 100 anos. Quando ele fez 100 anos, Isaac nasceu. Quando ele morreu com 175 anos, ele teve que fazer uma campanha. O Isaac era tão ruim de relacionamento que ele teve que encomendar um casamento. O cara... Ele viu a numerosa nação? Depois que Sara morreu, ele casou, Abraão, e teve mais 5 filhos. E aquela confusão todinha que está no Oriente Médio é culpa de Abraão. Ele é pai de numerosas nações. Você está entendendo? Ri do impossível. Deus diz, vou fazer isso. Aí você diz, não, você está de brincadeira. Quando eu mostrei o projeto aqui dos 14 andares aqui, a turma fica rindo de mim. Eu posso até não ver. Posso morrer antes, mas vocês vão construir. E vai botar uma sala lá, Sala Arival Dias Casimiro, em homenagem. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A fé obedece. A fé ri do impossível. Mas aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Cumprir. Diz o texto, no versículo 12, por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. O Deus que promete faz. Todos eles morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Agora vamos ver no versículo 17, obediência, ri do impossível. Versículo 17, pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, e a quem se tinha dito, em Isaac será chamada a tua descendência. Versículo 19, lê comigo. Porque considerou que Deus era poderoso, de onde, figuradamente, o recobrou. A fé nos leva a passar por provas, onde nós temos que entregar o quê? Tudo. A tentação é para nos derrubar, mas a provação é para o nosso crescimento espiritual. Você sabe que filho de velho, um velho, ter um filho com 100 anos, era um ídolo para ele.
Você já viu que filho de velho é assim? Às vezes eu vou no shopping, os caras tudo de cabelo branco, uns meninos. Deus provou e pediu algo que Ele mesmo não permite, que é sacrifício humano. Mas o que Ele queria fazer? Queria tirar do coração de Abraão o ídolo, que era o filho. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Lembra que esse menino aqui, quando conviveu com outro, com Ismael, havia uma rixa entre Sara e Agar, e ele teve que botar para fora o menino. Esse menino era um líder. Então veja bem, a fé nos leva a passar por provações, por doenças, por enfermidades, por lutas. E nós vamos morrer na fé, amém? Vamos morrer na fé, não vamos morrer no pecado, vamos morrer na fé. E todo mundo para morrer tem que adoecer mesmo. Ontem mesmo assisti um programa da Heleni sobre demência. Já estou me preparando. Todos nós vamos passar e passamos por lutas, por provas. E a morte para nós vai ser o funeral de todos os nossos sofrimentos. Amém? Nós estaremos para sempre com o Senhor. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos viver pela fé, enfrentando todas as provações. No mundo tereis o quê? Aflições, mas tende bom ânimo. Agora aqui, Abraão foi oferecer, e ele ia matar mesmo, mas ele sabia, ele considerou que Deus, mesmo depois de ter o menino morrido, poderia o quê? Ressuscitá-lo. Você sabe que Isaac é um tipo de Cristo? É nesse monte que Deus se revela como Deus da provisão. Isso aqui é uma figura de Cristo. Isaac aponta para Cristo. O pai, nesse mesmo monte, lá em Jerusalém, matou o seu filho e o ressuscitou para providenciar a nossa redenção, a nossa salvação. Mas agora eu quero entrar, porque quando chega nos outros patriarcas, Abraão gasta um pouco de tempo. Eu fiquei perguntando, mas Espírito Santo, como é que o senhor pula umas partes? A gente quer ensinar o Espírito Santo a escrever a Bíblia. Vamos ver aí. Versículo 20. Pela fé, igualmente, Isaac abençoa Jacó acerca de coisas. Meus amados irmãos, aqui é o pai abençoando os filhos, porque esses meninos já nasceram brigando dentro do ventre materno. Vê lá depois. Esses meninos nasceram porque Isaac ficou 25 anos orando para nascer esses meninos. Mas ele o que? Os abençoou. Então veja bem, a fé nos leva a abençoar os nossos filhos. Os filhos eram perfeitos? Jacó era gente boa? Hein? Isaac abençoou Jacó e abençoou Esaú. Duas tranqueiras. Abençoou. Mas veja que há uma ideia aqui do Espírito Santo que eu queria passar hoje, do Dia das Mães. Diz assim: pela
Pela fé, versículo 21, lê comigo. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de Jacó, de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, o quê? Então veja bem, se Isaac abençoou os filhos, Jacó abençoou quem? Os netos. Aí eu estou dentro. Por que ele deu isso? Veja bem, abençoou os filhos de José. Mas agora vamos ver o que José faz. José era filho de quem? De Jacó, governador do Egito. Vamos ler juntos, versículo 22. Pela fé, José, próximo do seu filho, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios. Então veja bem, abençoe os filhos, abençoe os netos, e agora José está dizendo que vai abençoar as novas gerações. Eu não quero ser enterrado aqui, porque Deus vai mandar o libertador e nós vamos herdar a terra o quê? Prometida. O que eu aprendo isso aqui, irmãos? É que eu e você, para nós sermos heróis da fé, nós temos que deixar um legado para as futuras gerações. Pronto, terminou o sermão. Dia das Mães. Hoje, o que você, mãe, pode fazer de melhor para o seu filho? É dar o exemplo de fé. Veja lá em Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Termina com 3 funerais. A nossa vida também vai ser assim. O culto do enterro do pastor Arival foi lindo. Cantou aquele hino que ele gosta. E tem uns que falam assim: tinha tanto pastor no enterro do pastor Arival. Veja, você já se perguntou por que José diz: eu não quero ser enterrado no Egito? Por que ele diz isso? Porque Deus vai dar o que dele prometeu. 24, versículo 29 diz assim: depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com idade de 110 anos. Sepultaram na sua própria herança. Versículo 32, vamos ler juntos? Os ossos de José, que os filhos de Israel enterraram em Siquém, naquela parte do campo que compraram aos filhos de Nor, pai de Siquém, por 100, e que veio a ser herança dos... Você já pensou guardar osso por 400 anos? Já pensou isso ou não? Se você fosse estudante de medicina, tudo bem. 400 anos os ossos guardados para ser enterrado na terra o quê? Prometida. Isso é legado de fé ou não? Qual é a mensagem que José está passando para as novas gerações? O Deus que promete, cumpre. Vale a pena viver pela fé. Agora eu queria... Volta lá para fazer a aplicação prática aqui. Os 2 últimos versículos.
39 e 40. Vamos ler juntos? Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, para aí, tiveram bom testemunho por sua. Qual era a concretização da promessa? Era ver Jesus. Todos foram salvos no Antigo Testamento, todos viveram pela fé no Antigo Testamento, crendo que o Messias viria. Aqui eu gostei disso aqui, porque se os caras viveram pela fé, vendo de longe, eu e você, nós temos que ver pela fé, já de coisa concreta, porque Jesus já veio. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós, nós temos a palavra escrita. Eu acho que está mais fácil ser herói da fé ou não? Você não é, porque você não presta mesmo. Agora veja que coisa linda. Por haver Deus provido coisa superior a nós. Que coisa superior? Você vai descobrir no livro. Aí, a palavra superior é melhor, coisa melhor. Jesus é a melhor revelação. Jesus é o melhor profeta. Jesus é o melhor sacerdote. Jesus, tudo que nós temos em Jesus é melhor. Então eu e você podemos ser também heróis da fé. E eu quero fazer essa aplicação hoje no Dia das Mães. Nós precisamos deixar um legado de fé. Todos esses heróis da fé aqui tinham defeito ou não? Sansão é citado aí. Quantos desses? Jacó, trambiqueiro. Mas em Cristo Jesus, em Cristo. E eu gosto desse versículo 40, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Significa que eu e você, nós nos juntamos, nós estamos nessa galeria aqui, ó. Nós estamos no hall da fama. Aliás, achei uma porcaria quando eu fui em Los Angeles, fui lá em Hollywood e vi aquele negócio lá, não vale nada. Achei um negócio sem graça. Lá em Beverly Hills, né? Porcaria. Agora está na galeria da fé aqui. Significa que as experiências que nós vivemos com Deus nessa vida, elas têm repercussões o quê? Eternas. Eternas. O vosso trabalho no Senhor não é vão. Os patriarcas viveram pela fé. Não conseguiram, não obtiveram aquilo que havia sido prometido, mas eles peregrinaram a vida toda em obediência e vivendo pela fé. Tem coisas que eu e você, nós nunca vamos ter nessa vida, mas nós vamos ser crentes até morrer. Amém? E Deus vai dar os desdobramentos. Eu fico pensando, nós estamos comprando esses imóveis todos aqui, né? São mais de 15 casas, isso aqui. Eu fico pensando, daqui a pouco aparece um pastor
Aí bota aí um arco-íris na frente. Está acontecendo isso lá nos Estados Unidos. Você chega em Harvard, lá, Boston, vê lá aquelas coisas. Eu falei, Senhor, me dá um jeito aqui. Às vezes eu quero ensinar a Deus. Vamos fazer um documento na Escritura, para não ter desvio de finalidade de função. Porque o que nós estamos construindo aqui não é para nós, não. E o que a Galeria da Fé nos ensina é que o legado que a gente vai deixar aqui é viver pela fé. Porque nós não precisamos de terra. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Nós temos tudo. Então fé não é para conquistar coisas. Fé é viver com Deus em obediência, rindo do impossível, enfrentando as provações com alegria e passando o nosso exemplo para as futuras gerações. José, guarda meus ossos, porque um dia Deus vai mandar o libertador e nós vamos herdar a terra prometida. Os meus ossos podem ser enterrados aqui mesmo, não tem problema. Ou então no cemitério dos protestantes, que nós temos lá um jazigo que ninguém comprou quando eu vendi aqui. Está lá o Milton e está o Erli. Eu não quero ser o próximo. Passo a senha. Vamos viver pela fé, irmãos. Quando você vive pela fé, as coisas que Deus quer fazer, Ele faz. Nós vamos estudar esse capítulo nos grupos de pastoreio. Eu estou escrevendo, estudando. Você vai ser, ou já é, o próximo herói da fé. Nós estamos com isso aqui porque a história não é cíclica, ela é contínua. Nosso livro já está no hall da fama. O nosso nome já está escrito no livro da vida. E lá ninguém apaga. Vamos ficar de pé? Eu quero desafiar você, mãe que está aqui. Viva pela fé. O maior legado que você pode deixar para os seus filhos e para as futuras gerações é que você é crente. Defeito a gente tem, pecado a gente tem. Aliás, a glorificação só vai se dar depois da morte. Mas não, ele viveu pela fé. Minha mãe era mulher de fé. Minha mãe orava. Minha mãe dava testemunho. Minha mãe obedecia. Aconteceu no enterro do pastor. Todo mundo elogiando o pastor. E os meninos adolescentes falaram, mãe, eles estão falando de papai mesmo? Porque lá em casa não tinha nada disso. Seja crente dentro de casa. Seja crente dentro da sua casa. Você está preocupado em dar educação, dinheiro para os seus filhos? Não dê o seu exemplo de fé. Amém? Senhor Deus, humildemente, nos curvamos diante da Tua santa palavra. E agradecemos, ó Deus, pela fé salvadora que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Que nós possamos viver essa fé. Que nós possamos pregar essa fé, proclamar essa fé. Ajuda-nos, ó Deus, a passar um legado para as novas gerações. Que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos descendentes continuem crendo nesse Deus que é o nosso Deus hoje. Ajuda-nos, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.